Então, bom dia. Vamos dar início à sessão de abertura do colóquio A Corrupção Política e os Média, uma perspectiva comparada. É com muito gosto que tenho esta tarefa de apresentar o Dr. Pacheco Pereira e também saudar o Dr. João Costa, que é o subdiretor da faculdade. João Soeiro de Carvalho, que é subdiretor da faculdade e também presidente do Conselho Pedagógico, não é? Eu também gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui e dizer que é muito importante para nós esta fase de apresentação de uma primeira apresentação do projeto, na medida em que nos traz aqui a comparação de três países, ou a proximidade de três países que falam língua portuguesa, Portugal, Brasil e Moçambique. Também gostaria de dizer que este primeiro encontro é um encontro onde estamos numa tentativa de perceber os sistemas políticos, a influência dos sistemas políticos na organização dos sistemas mediáticos e a sua reflexo no enquadramento jurídico da corrupção política. Há toda uma literatura que não precisamos aqui expor, que os nossos colegas irão falar, que considera que a percepção hoje da corrupção política tem a sua base nos meios de comunicação, e os indicadores da Transparência Internacional, o Eurobarómetro, não se cansam de mostrar que cada vez mais a população, o cidadão comum na Europa e nomeadamente em Portugal, vê com grande desconfiança o sistema político, tendo a corrupção no seu centro. E este fator fez-nos montar este projeto no sentido de perceber como é que realmente os meios de comunicação fazem a cobertura da corrupção política. E nós partimos de um autor, que é o Aline Mancini, que atribui aos sistemas políticos o grande dominador de moldar os sistemas mediáticos. Pois hoje em dia, e enfim, em algumas apresentações que teremos aqui, iremos discutir se os sistemas políticos realmente moldam os sistemas mediáticos ou se hoje em dia o sistema financeiro não molda o sistema político e, em seguida, o sistema mediático. E esta é uma das grandes interrogações e uma das grandes questões atualmente da nossa pesquisa, é realmente este fluxo entre o sistema financeiro, o sistema político e o sistema mediático. Enfim, sem querer entrar mais nestas discussões que os nossos colegas irão aprofundar, eu queria também dizer que uma parte do nosso projeto é a recolha dos dados relativos aos meios de comunicação no tema corrupção, e essa parte será objeto de maior aprofundamento no próximo ano. Este ano ainda teremos toda uma parte contextual e que fez com que houvesse uma seleção de investigadores a estarem aqui presentes e alguns outros nossos colaboradores e investigadores que trabalham mais com dados, nomeadamente outros colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, como a Elcimara Teles, não estão presentes por essa razão, pelo facto de ela trabalhar e deles trabalharem mais dados quantitativos ligados à cobertura da corrupção política. Nesse sentido, a próxima edição do próximo ano fará, o fechamento deste projeto e terá, com certeza, mais dados
palpáveis, quantitativos sobre esta cobertura, sendo que esta edição deste colóquio será fundamentalmente, como já foi dito, os enquadramentos políticos, mediáticos e jurídicos. Eu gostaria também de fazer a apresentação para todos nós portugueses, não é necessário fazer a apresentação do Dr. Pacheco Pereira, todos nós o conhecemos todos os dias, o vemos na televisão e em vários programas. Quero apenas dizer que se trata de um historiador com muitas obras publicadas, professor universitário, comentador político. Uma das, enfim, dos programas mais conhecidos é a Quadratura do Círculo, e este programa faz opinião em Portugal e tem realmente há muitos anos muita audiência. Foi também deputado pelo PSD durante diversas legislaturas e é uma pessoa que tem a confiança de muitos dos portugueses, dos cidadãos portugueses, naquilo que vai refletindo sobre a sociedade e sobre a política em Portugal. Muito obrigada. Passava a mão, agora a palavra. Muito obrigado. Aqui para a Senhora Professora Isabel Ferreira Cunha, Senhor Dr. colega José Pacheco Pereira, caros membros desta audiência, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e saudá-los a todos neste encontro que tem para nós um particular significado. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas fica sempre muito honrada quando se torna ela própria num palco da discussão de assuntos tão prementes e tão críticos como é aquele que hoje se vai discutir aqui. Estamos, portanto, a discutir um assunto que está no cerne, no DNA desta faculdade, que é justamente as ciências sociais, são as ciências sociais. O tema deste encontro é particularmente bem-vindo e ficamos muito gratos por terem escolhido este espaço para fazer este debate. É um tema que nós entendemos que está realmente no centro das nossas preocupações mais cotidianas. Estamos a discutir realmente aqui a saúde da nossa democracia, estamos a discutir a essência, uma das essências principais da nossa democracia, que é esta relação com os média, com a justiça, com a corrupção e com a confiança no sistema político e nos próprios políticos. E este tema é hoje tão premente quanto foram os resultados recentes deste último ato eleitoral. E, portanto, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas vê com muita preocupação todos estes factos recentes deste ato eleitoral, porque justamente é uma faculdade que se envolve com os acontecimentos sociais, é uma faculdade que se envolve com a discussão social, é uma faculdade que quer estar no epicentro das discussões e das reflexões sobre estes temas, e portanto a mim não me cabe mais do que agradecer-vos a presença, desejar que este debate de hoje tenha o maior sucesso possível e que o projeto do Centro de Investigação tenha o maior impacto possível, não só junto da nossa comunidade aqui em Portugal, mas também destas outras comunidades irmãs que partilham uma língua e uma história e uma cultura em comum que são Brasil e Moçambique. E com isto desejo-vos um excelente trabalho e muito obrigado por estarem aqui todos hoje. Muito obrigada. Posso falar então? Muito obrigada, eu agradeço evidentemente a oportunidade de poder discutir estas questões que são hoje questões centrais da democracia. O problema da corrupção política, o título corrupção política tive alguma dificuldade em defrontá-lo, porque se não se percebe se é corrupção política, por exemplo, no sentido em comprar votos, pode ser corrupção política, ou se é corrupção em política, ou seja, mecanismos tradicionais de corrupção transmitidos para a política. Eu vou falar de todas estas formas
porque eu penso que elas comunicam entre si. Não são necessariamente a mesma coisa, mas comunicam entre si. Mas gostaria de começar chamando a atenção para os organizadores e os estudiosos sobre esta matéria, para que há uma perspectiva comparada muito interessante de fazer com um país estrangeiro, naquele sentido em que começa, como sabem, o livro de Hartley, que é O Passado é um País Estrangeiro. Lá fazem-se as coisas de forma diferente. E de facto há um país estrangeiro com que é muito interessante fazer este estudo, que é Portugal antes do 25 de Abril. Nas perguntas que foram feitas agora no aniversário do 25 de Abril, havia uma que suscitou interesse, porque a resposta foi: existe a percepção de que os governantes anteriores ao 25 de Abril eram menos corruptos, ou havia menos corrupção do que depois do 25 de Abril. E é por isso que nós estamos a falar de um país estrangeiro, porque se consultarmos os cortes da censura, quando eles eram estruturados de forma cronológica, a censura apresentava os seus resultados de forma diferente durante todos aqueles 48 anos. A censura é uma realidade que acompanha todos os dias do regime ditatorial, portanto, sem exceção, não há um único dia sem censura. Aliás, desde 1926 a 74, embora alguns aspectos da censura sejam anteriores, mas no início da atividade da censura, a censura fazia uns boletins, que eu tenho uma parte importante no meu arquivo, consegui evitar que eles fossem para o estrangeiro, e alguns estão na Torre do Tombo. Faziam uns boletins semanais, e esses boletins semanais são uma espécie de diário do Portugal que nós não conhecemos. E o que é que faziam esses boletins semanais? Havia 3, Norte, Centro, Sul, e todas as semanas os censores recolhiam o que cortavam, ou parcial ou integralmente, estruturado de uma forma em que havia uma parte política, que, isso eu tenho insistido muitas vezes, não é a mais importante na análise da censura, porque a parte política é óbvia, não é? Uma parte social, portanto, conflitualidade social de todos os tipos, não era apenas as formas clássicas de conflitualidade social, mas, por exemplo, quando uns trabalhadores rurais, uns operários apanhavam o patrão e lhe batiam, e portanto aquilo no fundo era um crime de delito comum, mas com conteúdo social, e depois um conjunto de linhas sobre atitudes e atividades antirreligiosas, portanto sobre o problema do anticlericalismo, e uma parte moral. E quando nós vemos esses relatórios no seu conjunto, nós temos aquele Portugal que exatamente a censura impediu que fosse conhecido pelas pessoas, e que é o que explica esta percepção de não haver corrupção, porque o que esses relatórios revelam é exatamente um Portugal completamente diferente, até da nossa percepção, que apesar de tudo conhecemos alguma coisa do Estado Novo, temos do regime. Os desfalques, enfim, estou utilizando a terminologia da época, roubos, corrupção a todos os níveis, pedofilia, sem esse nome, com outro nome, a enorme violência da vida familiar. Ou seja, nós estamos perante um Portugal um país estrangeiro, que exatamente a censura protegeu de se conhecer publicamente. E desse ponto de vista, isto remete para o âmago deste colóquio, desta discussão, deste debate, que é de facto a correlação entre a exposição mediática e a corrupção, neste caso a corrupção política, mas a corrupção em geral. E portanto um trabalho que eu penso que é importante fazer, agora há um projeto que se está a tentar desenvolver para publicar estes relatórios sob a forma de um diário, portanto um Portugal, porque aquilo tem Arganil, Figueira de Castelo Rodrigo, Lisboa, Coimbra, a partir dos cortes da imprensa local, mas também tem os panfletos que apareciam, os poemas distribuídos por um poeta popular, em alguns casos até manuscritos metidos debaixo das caixas de correio, e portanto é um Portugal completamente diferente, exatamente desse país estrangeiro, que valia a pena ser comparado, porque aqui o papel dos média e aquilo que os média não puderam dizer é fundamental para criar uma percepção pública, neste caso a percepção que se traduz na resposta à pergunta dos 40 anos do 25 de Abril, que é não havia tanta corrupção como há agora. A verdade é que havia, pelo menos tanta como há agora, sob formas diferentes, porque o dinheiro, a relação entre o dinheiro e a política não é necessariamente igual em todos os tempos, e esse de país estrangeiro era importante conhecer.
O segundo aspecto era exatamente a minha perplexidade em relação ao que é que eu vou falar. Vou falar da corrupção política nos média propriamente ditos? Sim, acho que isso tem que se levantar. Esse problema tem que se levantar. Há um aspecto da corrupção política que tem a ver com a promiscuidade entre o exercício da ação política e os médias, ou seja, um vasto conjunto de mecanismos que deviam ser de distanciação não existem em muitos casos do nosso panorama mediático. Eu vou já dar alguns exemplos, e desse ponto de vista, antes propriamente de falar dos mecanismos da corrupção política, que em grande parte, nos seus aspectos publicados, estão muito longe de cobrirem os aspectos da realidade, ou seja, há um problema de desconhecimento em relação aos mecanismos de corrupção política nos dias de hoje. Há tendência para reproduzir os esquemas do passado, quando os próprios mecanismos de corrupção política mudaram significativamente e não são todos iguais em termos da estratificação no sistema político, ou seja, são diferentes na parte de baixo do sistema político e são diferentes no topo, à volta da governação em cima, e muitos desses mecanismos têm de facto a característica de garantirem invisibilidade. E desse ponto de vista, às vezes, a análise mais fácil é ir à visibilidade. Eu, por exemplo, sou crítico dos livros do Paulo Moraes, depois podemos discutir isso, porque exatamente eles vão à parte mais fácil da análise da corrupção, que é o Parlamento, quando o grosso da corrupção não se encontra no Parlamento, encontra-se noutros mecanismos, e, portanto, isso cria um desvio de atenção para a parte mais fácil da descrição da corrupção, que é associar os interesses traduzidos na profissão dos deputados com a expressão dos seus interesses por via parlamentar. Não quer dizer que não haja mecanismos de tráfico de influências, mas não se fazem necessariamente pela circunstância de se estar no Parlamento, mas pela circunstância de se estar no partido, que não é a mesma coisa, vem muito mais do poder intrapartidário do que propriamente do poder que tem o Parlamento. Mais à frente iremos aí. Então, a primeira das questões, e depois mais à frente também iremos falar daquela célebre frase do Pina Moura, que a ética republicana é a lei, no sentido de que tudo que não esteja proibido por lei necessariamente se pode aceitar como sendo ético, que é uma frase que evidentemente é, do meu ponto de vista, inaceitável, porque exatamente o conceito de ética no sentido republicano, a expressão depois perverteu-se muito pelo seu uso na própria política, vai muito para além exatamente da lei, porque se fosse apenas um problema da lei não tinha sentido de ser definido como um problema de ética. Portanto, a questão aí também é interessante discutir. Comecemos pelos média. Evidentemente aqui estou a pregar aos convertidos, porque a maioria das pessoas aqui conhece os mecanismos dos média, mas eu acho que uma das grandes falências do escrutínio público e democrático é o desconhecimento que a maioria dos portugueses tem de como os média são, o que é que resulta de um jornal, o que é que resulta de um jornal económico, por exemplo, como é que aquelas notícias estão lá. Para a maioria das pessoas aquilo são notícias com o mesmo estatuto de qualquer outra notícia, o que significa que desconhecem completamente o papel das agências de comunicação, desconhecem completamente o papel das vias de comunicação que as empresas, no caso, por exemplo, da imprensa económica, isso é evidente, têm com os próprios jornais, desconhecem a circunstância, por exemplo, que muitos prémios atribuídos a empresas por outras empresas são comprados e, portanto, não são verdadeiramente prémios. Desconhecem a circunstância de que, por exemplo, quando leem noticiários sobre advogados, todas as notícias são transmitidas aos jornais por via de agências de comunicação, e quem não compra as agências de comunicação não tem notícias nos jornais, nem que as suas atividades tenham mérito, e isso ocupa partes inteiras da imprensa. Há partes inteiras da imprensa em que é evidente que só é publicado aquilo que resulta de uma atividade profissionalizada paga por quem tem dinheiro para pagar, que de modo já são as grandes empresas, as empresas do PSI 20, o governo e os grandes grupos de poder e os grandes lobbies, como são o caso dos grandes escritórios de advocacia, ou então as consultoras financeiras, que é também uma realidade relativamente recente neste mercado da comunicação. Portanto, aqui está um dos primeiros aspectos, que é quem lê não sabe como é que lhe chegou ao prato do jornal aquilo que está a ler.
Os ingleses tomaram uma iniciativa há uns anos que provocou o furor de muitos jornalistas, mas que eu penso que é importante reproduzir em todos os países, que é criar uma base de dados dos artigos dos jornais e uma base de dados dos comunicados e das informações das agências de comunicação, para chegar à conclusão que um número muito significativo de notícias reproduzem praticamente ipsis verbis os comunicados e as informações das agências de comunicação. Isto criou um grande tumulto nos média, exatamente porque denuncia esse mecanismo de formação. Como é evidente, a pergunta que aqui se tem que pôr, e isto é que remete para um problema de um certo sentido de corrupção, é o que é que faz com que jornalistas e jornais, em muitos casos profissionais, aceitem publicar numa secção de que são responsáveis ou onde trabalham notícias da agência e não publiquem nada que não tenha origem nas agências. E é evidente que, como supostamente as relações são só de amizade ou de proximidade entre os jornalistas que trabalham nas agências, que recrutam nesses meios em função da rede de contactos, e os jornalistas que permanecem nos jornais, é evidente que isto não pode ser transparente. Não há nenhuma relação transparente. E como ao peso da informação profissionalizada, quer com origem em assessores, agências de comunicação, agências de marketing, hoje, nas grandes empresas, no governo e nos grandes lobbies, é cada vez mais importante, é quase como uma condição de sobrevivência. Isso significa que uma parte importante da informação que nós temos acesso é informação comprada profissionalmente, sem qualquer indicação, é evidente que não sendo publicidade, sem qualquer indicação de publicidade, e isso significa que há aqui um mecanismo que efetivamente impede quem lê de ter um controle democrático e um escrutínio sobre a informação que recebe. Isto é particularmente grave na imprensa económica, onde se movem grandes interesses, onde uma única notícia pode significar uma subida na Bolsa ou uma descida na Bolsa e, portanto, ganhar centenas de milhares, se não milhões. É uma prática institucionalizada, quer dizer, que pelos vistos ninguém contesta. Se nós analisarmos o noticiário da imprensa económica, cujo crescimento foi muito grande neste período de crise, nós verificamos que a ideia implícita de economia na imprensa económica não inclui, por exemplo, o trabalho como fator económico. Não há efetivamente, por exemplo, uma única notícia sobre condições de trabalho, o que seria normal, porque a economia em si não é apenas a atividade empresarial. Ora, tudo o que não é diretamente atividade empresarial ou atividade governamental com reflexo na vida económica, de um modo geral, não é sujeito a reporting pela imprensa económica. Basta só esta deslocação para o domínio meramente empresarial para vermos que nós não estamos perante órgãos de comunicação normais, o que não significa que os outros órgãos de comunicação não padeçam do mesmo tipo de problemas. Depois há outros aspectos que são aspectos de bias, de influência, e em alguns casos de influência indevida. Alguns, obviamente, são espontâneos, ou seja, não se devem tanto a um mecanismo de trade-off, eu dou-te isto e tu dás-me isto, mas devem-se à fragilização das nossas relações com a crise económica, com o afastamento de muitos jornalistas que tinham experiência e independência, em alguns casos, por redações em que estagiários e jornalistas com uma situação de trabalho muito precária acabam por fazer uma grande parte do trabalho rotineiro nas redações. É evidente que a baixa de qualidade do reporting político, mas não só político, é grande. Isso é evidente também, e o bias. Nós normalmente, quando falamos deste tipo de influência, normalmente temos tendência para analisar apenas a influência política, ou seja, o jornalista A simpatiza com o partido B e, portanto, as suas notícias refletem as posições do partido B. Ou, em alguns casos, o jornalista A, que é talvez mais significativo, simpatiza com algumas pessoas do partido B, que são seus amigos, são seus comensais, são companheiros de blog, companheiros de copos, em alguns casos de cama. Sim, nós sabemos que estamos a falar. A endogamia nesses meios é considerável. Portanto, e significa que, em alguns casos,
os jornais funcionam como uma extensão, também não escrutinável pelos seus leitores, de mecanismos de conflitualidade política. Em alguns casos, de vez em quando, sabe-se mais quando algum dos parceiros destes processos resolve vir falar, como foi o caso daquelas revelações sobre a manipulação em blogs e na internet, que de facto revelaram um mecanismo que infelizmente é extremamente comum. Manipulação nos comentários, manipulação em blogs, manipulação através da circulação de informação, é hoje um serviço que muitas agências de comunicação fornecem aos seus clientes, claramente, quer dizer, fornecem. Tem ali as pessoas penduradas numa notícia, quando a notícia é hostil ou é considerada hostil à pessoa A ou B no plano político, ou pelo contrário, quando a notícia pode parecer não favorável a uma pessoa A ou B, disseminam-se um conjunto de comentários anónimos, aproveitando esta circunstância absurda de os jornais terem uma enorme renitência em moderar as suas caixas de comentários, ou seja, apresentam-se como jornais de referência e depois quando chega aos comentários são lixo. Talvez o caso mais hipócrita seja o Diário de Notícias, que tem uma plaquinha a explicar, entra aqui pela sua própria conta em risco e estes conteúdos podem ser ofensivos, que é, eu costumo comparar isso a que o jornal seja um palácio e depois ao lado tem um monte de lixo, e a menos limita-se a pôr uma placa a dizer que aqui ao lado está um monte de lixo, e é evidente que a manipulação através dos comentários da opinião, porque há também um tipo de leitor e um tipo de consumidor da internet que vive nesse mundo dos comentários e nas redes sociais, onde este tipo de manipulação também existe, onde aliás há também outra forma hipócrita dos jornais, que é moderarem os comentários nas suas páginas e depois abrirem uma página da internet onde os comentários não são moderados, que é, por exemplo, o Público tem isso e outros jornais têm esse tipo de coisas. Quer dizer, porquê? Porque isto é um valor económico, e aqui é que se pode levantar o problema da corrupção, é que o número de vezes que as pessoas vão lá para procurar comentários ou para pôr comentários tem valor, aumenta o valor económico da página e, portanto, em termos de publicidade, ou em termos o número de cliques, o número de vezes que a página é visitada, valoriza a página e, portanto, isso dá um determinado valor económico. Isso significa uma selva. E é evidente que a selva tem predadores, quer dizer, a ideia da selva não tem coelhinhos, só aos saltos. Desculpem a metáfora, por acaso foi espontânea. Felizmente há coelhos em vários sítios e, portanto, aos saltos tem também predadores. E há imensos predadores, o que significa que uma parte importante do que acontece nas redes sociais não é espontâneo, é controlado, é dirigido, e quando nós temos que discutir o problema da corrupção política, não podemos ignorar a permanente manipulação da opinião pelos média, que é feita de forma profissionalizada, ou seja, paga, por um conjunto de agências que, em muitos casos, empregam exatamente algum pessoal das Jotas e algum pessoal que se fizeram nos blogs neste tipo de intriga política e que são depois transportados para essas agências, porque conhecem o meio, conhecem as pessoas e, acima de tudo, conhecem as fraturas que podem ser depois relevantes na manipulação da opinião. Fez-se primeiro nos blogs, agora transitou em grande parte para as redes sociais e para os comentários nos jornais, mas essa selva, do ponto de vista do leitor, do consumidor da informação, é em grande parte desconhecida. E aí há um esforço para revelar, de facto, estes mecanismos. Tem que haver uma noção de que aquilo que se passa, de facto, manipula a opinião pública. Depois há outras formas de manipulação menos... e que têm a ver com a crescente... quando nós falamos de promiscuidade entre políticos e jornalistas, as formas clássicas de promiscuidade entre políticos e jornalistas tinham a ver com a partilha do mesmo partido ou da mesma noção do mundo. É evidente que isso nos apareceu, mas não é isso o mais importante para analisarmos. Não é a circunstância do jornalista A ser simpatizante do partido B que necessariamente condiciona hoje os mecanismos de informação que nós podemos considerar mais corrompidos. Por exemplo, há uma emergência de um turnover etário que é idêntico nos partidos e nas redações, o que significa que pessoas com o mesmo tipo de perfil, com o mesmo tipo de conhecimento académico ou desconhecimento, com o mesmo tipo de carreiras de relações sociais,
emerge com grande proximidade nos partidos políticos e nas redações. E essas pessoas têm uma visão muito semelhante. Eu costumo às vezes dizer de forma provocatória, quer dizer, o time-out unifica-os a todos, quer dizer, tem a cultura dos mesmos bares, dos mesmos restaurantes, do mesmo tipo de leituras, ou mais propriamente não leituras, mas essa comunidade de aproximação em relação ao mundo, que tem uma forte componente etária, portanto trata-se de um mecanismo geracional, condiciona depois o reporting, como se vê, por exemplo, na enorme simpatia que as redações mostram pelas manifestações dos indignados e a relativa antipatia que mostram pelas manifestações da CGTP. Quer dizer, isso é uma coisa que necessita de ser estudada, mas é um facto que manifestações que tenham uma componente cultural, mesmo que folclórica, de alternativa, são vistas com simpatia, e isso significa que, em alguns casos, a imprensa ativamente participa na promoção dessas manifestações. Claro que estas coisas só são eficazes na primeira, depois deixam de ser eficazes nas outras a seguir, mas na primeira são particularmente eficazes. Ao mesmo tempo, o mundo que aparece nas manifestações da CGTP, ou de um modo geral nas manifestações corporativas, é relativamente alheio ao conhecimento social de muitos jovens jornalistas que não sabem o que é um torno, não é? Nem uma fresa, nem verdadeiramente sabem o que é uma fábrica, não é? Porque a fábrica que conhecem é a Auto Europa, que é alemã, e conhecem pelas notícias. Quer dizer, verdadeiramente aquele mundo que aparece é completamente alheio, quer dizer, por razões de ordem social. E esta comunidade social, cultural, de mentalidade, que fundo faz com que o reporting seja muito pobre e muito redutor. E não é por acaso, eu sei que isto pode ofender muitos jornalistas, estudiosos, não é por acaso que a maioria da imprensa de referência perde leitores. Claro que há um fenómeno, há outros fenómenos, mas jornais como o Correio da Manhã ou o Jornal de Notícias conseguem ainda manter leitores. E isso deve-se à circunstância de que a agenda, não me estou a referir ao conteúdo, não é? Mas a agenda desses jornais é mais próxima dos sentimentos comuns das pessoas do que em muitos casos. E isso tem muito a ver com... e isso não é de mérito. Se verem com atenção, mesmo as pequenas notícias, o tipo de problemas, por exemplo, a segurança, que é um caso típico, ou a própria corrupção, quer dizer, mas a segurança, que é hoje um problema gravíssimo em certas zonas de Lisboa, com a crise, sob formas que nunca encontram expressão na imprensa. Por exemplo, a circunstância de, em muitos prédios à volta de Lisboa, se ter deixado de pagar o condomínio, como um dos fenómenos da crise, e, portanto, se ter deixado de arranjar os elevadores, o que significa que a população idosa que se encontra nos andares superiores dos prédios tem muitas dificuldades em deslocar-se. Encontraram alguma notícia sobre isso? Nunca. No entanto, este é um problema real. Portanto, há muitos aspectos. O próprio relato da crise é muito estereotipado. E é muito socialmente estereotipado por, essencialmente, a urbanização do jornalismo, a maioria dos casos são urbanos, e o mundo cultural em que circulam. É muito idêntico ao das notas dos partidos. E quando eu digo time-out, nem sempre é o time-out, mas enfim, é aquele mundo mais ou menos de bares, restaurantes, encontros, aquele tipo de vida é tão próximo que é muito natural que haja depois uma promiscuidade de caráter cultural que faz com que haja um empobrecimento muito significativo e também um trade-off de lugares, posições. Muitas pequenas empresas de marketing, por exemplo, criadas, sabe, out of the blue, são a forma moderna das empresas do Fundo Social Europeu. Quer dizer, ou seja, há dinheiro para esse tipo de contratações, fazem-se empresas que vão a esse dinheiro e vão a esse dinheiro através do mecanismo, através da proximidade entre quem as cria e um cliente. E normalmente esse cliente é na área política, ou no governo, ou nos partidos, ou nas autarquias. E, portanto, hoje já não se aderiria uma empresa como a Tecnoforma, porque não há que é uma típica empresa, eu falarei mais adiante disso, do período do Fundo Social Europeu, mas há uma empresa de marketing cuja clientela é praticamente acessível, ou seja, a encomenda já existe antes da empresa. Portanto, e é a relação de proximidade com o poder político que depois faz com que haja um fluxo de dinheiro entre a política e os jornais.
portanto, há um conjunto de mecanismos. Eu quis começar por aqui porque eu penso que é relevante perceber que este é exatamente um dos mecanismos menos descortinados da corrupção política, no sentido geral. Porque ela significa uma manipulação da opinião em função de interesses particulares. Claro, de novo, aqui temos grandes interesses, que são das grandes empresas, do setor financeiro e das grandes empresas, que levam a que se reproduza sistematicamente a linguagem do poder, quase que espontaneamente. Um caso típico que eu penso, aliás, que merece estudo, é a forma como foi tratada a primeira privatização em Portugal, a privatização da EDP. A privatização da EDP foi quase que unanimemente apresentada nos editoriais dos jornais como um exemplo de transparência. Logo a seguir, reproduzindo a linguagem governamental, poder, dizendo, aqui está o exemplo de uma privatização como deve ser feita, e foi preciso esperar 6 meses para saber que havia um processo de inside trading em relação à EDP, que havia condições contratuais que não eram de conhecimento público, ou seja, a criação de uma opinião sobre uma grande operação, que é a maior operação de privatização em Portugal, que foi a da EDP, foi feita à cabeça. E mais, portanto, quando começaram a surgir as notícias, elas já não dissolveram a impressão original que existiu. E isto repete-se quase que sistematicamente. Sendo que hoje os jornais são um terreno de batalha profissionalizado de todo o aspecto da manifestação política, através de fugas orientadas, aquelas fugas ad terrorem, de medidas ad terrorem, e depois é que bom, que afinal a medida não é tão grave como estava anunciado, conseguimos evitar que ela fosse assim, quer dizer, e este mecanismo, que é quase cotidiano de dolo e de engano sobre as pessoas, é dos fatores mais graves dos dias de hoje, da corrupção política e dos média dos dias de hoje, e é sistematicamente utilizado. Sistematicamente utilizado. Os exemplos são da ordem das dezenas, e mesmo assim continua a fazer-se. Mesmo assim continua a fazer-se. De vez em quando as coisas encalham, de vez em quando há uma coisa que corre mal, mas no modo geral. E o escrutínio sobre a vida política praticamente não existe. Alguém sabe verdadeiramente quais são as conversações entre o governo e a Troika? Quer dizer, me pergunto, de um ponto de vista de historiador, será que eu tenho a certeza de que vou ter materiais para poder estudar essa relação, por exemplo? Será que os e-mails estão registados, admitindo que muitas das comunicações são por e-mail? Será que há atas das reuniões? Eu tenho quase certeza que a maioria destas perguntas é um não como resposta. Por exemplo, a prática de atas em muitas instituições desapareceu. Os partidos não fazem atas das suas reuniões, por exemplo. Mas faziam no passado. Portanto, desapareceu grande parte do registro escrito. E como muitas das comunicações são de ordem pessoal por e-mail, não tenho dúvidas nenhumas que, para se saber exatamente o que se passou, tem que se conhecer o computador de Vítor Gaspar e o computador dos homens da Troika, até porque muitas comunicações oficiais, até dos homens da Troika, foram feitas a partir do computador de Vítor Gaspar. É um dado conhecido, por visto que, por engano, um e-mail veio do Sr. Sedacier, veio enviado daquele computador, mas tudo isto num Estado democrático devia estar registado. Eu não digo que devia ser revelado, porque há aspectos neste tipo de negociações que naturalmente têm que ser protegidos pelo segredo, pela descrição, dentro de um prazo de tempo relativo. Mas devia estar registado. E a verdade é que muito dificilmente vai ser possível conhecer grande parte das coisas que acontecem, porque a manipulação da opinião pública com a informação de que foi a Troika que decidiu isto, afinal a Troika não decidiu aquilo, isto tudo permanentemente são mecanismos de controle da opinião pública. Depois podemos, na parte das questões, perguntas e respostas, podemos falar mais um pouco disso. Quanto à corrupção política no sentido restrito, existe a percepção, correspondendo à pergunta, de que ela é em grande parte o resultado de uma percepção que os jornais dão, de que é generalizada e é grave, ou pelo contrário, os jornais, dentro de uma certa linha justicialista e populista, valorizam que entre outras coisas, rendem em termos de leitores e rendem em termos de votos, que nós sabemos. Portanto, significa isso que na realidade a corrupção em política é menor do que vem nos jornais? Tanto quanto eu sei, apesar de tudo eu sei alguma coisa,
A resposta é não, não é menor, só que não está, de um modo geral, naquilo que os jornais relatam. Ou seja, os jornais relatam o chicken fee, a coisa pouco importante. Que, aliás, é uma tradição da imprensa portuguesa que chegou a ser teorizada. A maioria das pessoas já não se lembra do Independente, os mais velhos lembram-se. O Independente teorizou a forma como se tratava a corrupção, exprimindo-a nestes termos. O nosso jornal ataca a corrupção, não foi dito exatamente assim, mas é este o conteúdo, dos homens da meia branca, ou seja, dos deputados, dos dirigentes partidários, ou seja, da canalha, daquilo que o próprio jornal achava que era a canalha, entre aspas, no sentido até da Revolução Francesa. Esse era o alvo. E quem é que não entrava? Não há uma única notícia no Independente, do primeiro ao último número, sobre aquilo que eles chamavam o velho dinheiro. O velho dinheiro, evidentemente, é uma invenção, porque a maioria daquilo que eles chamavam o velho dinheiro era dinheiro relativamente novo. Mas a ideia de que havia uma aristocracia do dinheiro, e essa aristocracia do dinheiro tinha direito a usar o dinheiro como entenderia, não ser escrutinada, porque era como se fossem príncipes e princesas, havia uma certa ideia monárquica em relação ao dinheiro, o dinheiro ao velho dinheiro, o escrutínio então fazia-se com grande intensidade sobre o novo dinheiro. E o novo dinheiro era normalmente o dinheiro dos pequenos, a pequena corrupção nas autarquias, a pequena corrupção nos agentes políticos, essa sim é o grosso do jornal. E eu desafio-os a encontrar um único artigo do jornal sobre os grandes lobbyistas do regime, que já sabiam quem era, sobre os grandes grupos económicos que na altura estão num processo de formação. Não há um único. Exatamente com esta ideia que o velho dinheiro. E também por outra razão. No caso do Independente isto era ideológico. Porque no fundo o que se atacava era a classe política da democracia. Enquanto que o velho dinheiro já vinha do regime anterior, e portanto aqui havia também uma deslocação política para aquilo que é mais simples no tratamento da corrupção, que é tratar a corrupção dos de baixo e dos do meio. A dos de cima é perigoso. Primeiro é muito mais difícil porque o segredo é normalmente um bem escasso e portanto o segredo normalmente acumula-se em cima e aí é muito difícil fazer um escrutínio. E depois, porque essas pessoas têm meios para retaliar e retaliam, quer dizer, através de processos, através de para pessoas na rua, não é? Portanto, havia a célebre frase que já ninguém se lembra do Jaime Gama, que é com os jornalistas havia duas maneiras de tratar, que era ou havia poder para os despedir ou dinheiro para os comprar. Portanto, quer dizer, está tudo. São aquelas frases que caíram completamente no esquecimento. Portanto, e isto significava exatamente a margem de manobra em cima. Portanto, no problema da corrupção, tal como ele é relatado pelos média, continua a haver uma intensidade, por razões de proximidade, que são, aliás, típicas das democracias, com aquilo que nós podemos chamar os mecanismos da pequena e média corrupção, que foram atualizados por um conjunto de publicações sobre a corrupção que encontraram no Parlamento, e aqui vamos às teses do Paulo Moraes, que encontraram no Parlamento o espelho ideal da corrupção. A ideia de que o Parlamento tem poder no nosso sistema político é completamente absurda, quer dizer, os deputados não têm poder nenhum enquanto deputados, porque politicamente nunca divergem, portanto, como a sua eleição se deve aos partidos, ao lugar que têm na lista dos partidos, portanto eles respondem perante os partidos, com a tendência para a profissionalização das carreiras políticas, a liberdade para dizer que não é cada vez mais escassa e, portanto, o poder político é todo ele delegado por terceiros, delegados pelas secções partidárias, delegados pelas direções partidárias. E, portanto, de onde há mecanismos de corrupção significativos, não é tanto pela circunstância de essa pessoa A, B ou C, e são poucas, estarem no Parlamento, mas pela sua circunstância de, ou na sua atividade profissional, ou no seu papel e influência dentro dos partidos políticos, ou na governação, poderem aí terem uma margem de manobra que não lhes advém da circunstância de ser deputado. Em muitos casos eles são deputados em função já de uma margem de manobra que é anterior. E, portanto, não adianta, quer dizer, as listas de incompatibilidades,
que aliás servem de incompatibilidades e profissionais no Parlamento, que servem para a pressão para que os deputados não tenham profissão, o que é das coisas, do meu ponto de vista, mais perniciosas no sistema político como o português, que era profissionalizar a política, que é uma coisa, por exemplo, que as Jotas defendem, as Jotas do PS e do PST defendem a profissionalização da vida política. Ora, a profissionalização da vida política significa que se chega aos 30 anos ou 40 anos, quase sempre sem grandes habilitações académicas, sem qualquer experiência profissional, ou seja, completamente dependentes de continuarem uma atividade política profissionalizada. O problema não está tanto na existência de uma legislação muito complexa de incompatibilidades, está na existência de mecanismos de controle e de regulação com efetivo poder. Há muito tempo que eu proponho, por exemplo, que a Comissão de Ética não devia ser constituída em função das maiorias e minorias parlamentares, mas podia ser constituída até por elementos fora do Parlamento, com recurso a uma maioria de 2/3, ou seja, com decisões que podem ir até à cassação do mandato, em alguns casos, com sanções efetivas, mas com um último recurso, que é natural nas instituições parlamentares, a uma maioria qualificada no Parlamento. Isso daria um enorme poder às comissões de ética, que julgariam não em função das incompatibilidades em abstrato, mas em função da falta, do ponto de vista ético, político ou qualquer outra natureza cometida pelo deputado. Portanto, não é tanto. Esta pressão é uma pressão populista, que aliás a imprensa participa, de querer profissionalizar a vida política, principalmente no Parlamento. Eles têm que estar em exclusividade de funções. Nunca estão em exclusividade de funções, porque as suas funções partidárias são sempre muito mais importantes sequer do que as suas funções parlamentares ou políticas eletivas. E é evidentemente na partidocracia que se encontra a gênese muito significativa da corrupção. O problema da corrupção hoje, política, é um problema de partidocracia. Mais do que um problema do funcionamento das instituições. É nos poderes, nos partidos políticos, principalmente na significativa hegemonia da vida política que têm os dois grandes partidos, o PS e o PSD. Hegemonia da vida política que é um efeito perverso de medidas tomadas a seguir ao 25 de Abril. A seguir ao 25 de Abril, tentou-se criar rapidamente um sistema democrático com partidos que não tinham passado antes do 25 de Abril para contrariar o poder efetivo do PC. E o que é que se fez? Entregou-se aos grandes partidos, no fundo, a hegemonia da vida política, que se traduz, entre outras coisas, durante muitos anos não podia haver candidaturas de independentes a nada, agora já é possível em relação às autarquias, mas continua a não ser possível, por exemplo, em relação ao Parlamento Europeu, ou em relação, claro, que Marinho Pinto tenha que concorrer para o Partido da Terra, ou em relação à Assembleia da República, em que as candidaturas têm que ir a partidos cujos, por sua vez, em muitos casos, são eles próprios também uma fonte de corrupção política, porque funcionam para ceder o seu nome a candidaturas que não têm nada a ver nem com porque são partidos que, em alguns casos, não têm qualquer atividade política no intervalo entre as eleições, mas quando chega às eleições servem exatamente para este tipo de candidaturas. E isso também é um aspecto perverso no funcionamento do sistema político partidário português. Portanto, a primeira coisa que é importante analisar é que há corrupção a todos os níveis. Se quisermos utilizar esta trilogia, que é um bocado simplista e grosseira, há corrupção em baixo, no mecanismo de cunhas, patrocinatos, muito associado às autarquias, portanto, muito associado ao poder autárquico e ao poder partidário a nível local. Depois, à medida que subimos na hierarquia política e também na hierarquia da corrupção, chegamos, de facto, ao centro dos grandes negócios. O centro dos grandes negócios, o centro da corrupção política, é, evidentemente, o topo. Governos, gabinetes ministeriais, assessorias, grandes escritórios de advogados, consultoras financeiras, e aí o escrutínio é muito pequeno. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque não são necessariamente os eleitos os principais fautores deste processo de trade-off. Mas sim as pessoas que circulam à volta dos eleitos. Pessoas de confiança, think tanks, facilitadores, que realmente mantêm, que são aquelas pessoas, quando há um processo de privatização,
informam os putativos interessados que tudo tem que passar pelas pessoas. Quando é de grande confiança, vai para lugares de grande confiança também muito pouco escrutinados pelos média, como são as comissões de remuneração, por exemplo, muito mais importantes em algumas empresas do que as ficções de alguns conselhos de administração, porque definem exatamente o que eles vão ganhar e, portanto, aí há uma relação de estrita confiança. Como a maioria destes mecanismos não se traduzem no papel, traduzem-se em almoços, jantares e encontros entre uma elite económica financeira e uma elite política, que não é necessariamente a elite política que nós vemos na governação, não é necessariamente a elite política que nós vemos ir a votos. Esta gente tem mecanismos de controle político que pouco têm a ver com, normalmente, as pessoas que vão a votos são bem-vindas neste setor, mas nunca entram muito dentro do círculo interior. Entre outras coisas, porque precisam de ir a votos e, portanto, às tantas podem-se pôr a propor medidas que não são inteiramente de confiança. Ou seja, não os levam a jantar a casa, nem a almoçar a casa. O que não significa que, seja qual for as malfeitorias que dentro deste círculo se façam, nunca saem da elite do poder. Quer dizer, um desgraçado que comete uma fraude ao fisco de 5 mil euros fica logo excluído das pessoas com quem é suposto estar-se. Mas se tiver esquecido de pagar 5 milhões de impostos, nem por isso deixa de continuar nas pessoas que estão na elite natural que é consultada pelos governos. Aí não há nunca sanção. Mas é uma relação como naquela casa inglesa do upstairs e do downstairs. Não continua a ser, a maioria dos agentes políticos está no downstairs. No upstairs estão pessoas que fazem essa ligação. É o caso dos grandes escritórios de advogados, de onde circulam muitas pessoas que têm exatamente este papel, e essas sim almoçam em casa dos outros, não é? Mas fazem exatamente essa ligação entre o poder político. Significa que há aqui trade-offs económicos no sentido clássico da corrupção? Muitas vezes não há. Uma decisão não é paga por uma conta na Suíça, que é a ideia de coisa. Muitas vezes o que há aqui é outro tipo de benesses. Por exemplo, a garantia de empregos, sempre de empregos muito bem pagos. Sempre benesses de todo tipo, ou para familiares, ou para os próprios. Quer dizer, há aqui um mecanismo de proteção, uma rede de proteção no topo, que é estendida para quem se comporta bem. E a análise destes mecanismos é particularmente difícil de fazer, porque o segredo concentra-se aqui. O segredo concentra-se aqui, que estas pessoas, entre outras coisas, pagam um segredo muito considerável. Grande parte das transações económicas são feitas em offshores e, portanto, por si só já tem uma determinada proteção. De vez em quando as coisas correm mal, lá se vem a saber, e ninguém que sabe fala. E, portanto, há aqui uma omertá de outra natureza. Claro que depois, para baixo, há outro tipo de mecanismos. Eu não sei, não tenho horas, portanto, posso estar a falar. Eu vou já acabar. Eu só vos queria chamar a atenção de que o grosso da corrupção não é a pequena e média, a que é significativa. A grossa corrupção tem que ser olhado, por exemplo, quando se sabe, quando, por exemplo, uma comissão de acompanhamento de uma privatização, eu estou a falar de casos concretos, é nomeada praticamente quando a privatização já está decidida. Quer dizer, começa logo por aí. E valida a privatização, porque evidentemente aí é a escolha das pessoas que é relevante, não é? Valida a privatização dizendo no seu próprio relatório que não foi feita nunca uma avaliação da empresa antes de se avaliar o preço pelo qual foi vendido. As pessoas acham isso absolutamente normal. Quer dizer, e encontraram isto em algum jornal? Não. Está lá no relatório público. Há também um problema de uma certa prática jornalista de ouvido em detrimento do documento. E mesmo muitos documentos que poderiam permitir ter esta percepção nunca são
porque existem know-how, existe uma especialização profissional, existem tempo, não é muito mais caro que o reporting. Há essa ideia de que a investigação é muito cara. Eu acho que isso é um mito para não fazer a investigação. Há muita coisa que um jornalista com qualificações. Bom, só uma pequena observação sobre, na corrupção média, chamemos assim, há o fenómeno das empresas criadas para o dinheiro que há. E a relação entre as empresas que não são empresas. Verdadeiramente não são empresas. Elas são criadas porquê? Porque a pessoa A é amiga da pessoa B e a pessoa B diz-lhe, olha que nós vamos ter aqui uns fundos com um nome qualquer destes bonitos, Renova, não sei quantos, um fundo qualquer. E, portanto, era importante que vocês fizessem. É por isso que muitas das pessoas enriquecem, um pequeno nível, mas enriquecem. E a empresa é criada não em função do mercado, mas em função do acesso ao poder político. E muitas vezes até os currículos das pessoas apresentando lugares de gestores são sempre em empresas que ou fazem, ou tratam do lixo, ou tratam dos resíduos, ou são na área ecológica, ou seja, sempre áreas, ou têm relações próximas com as autarquias, ou precisam do aval do governo, sempre áreas em que o acesso ao poder político é fundamental. E, portanto, não estamos a falar de verdadeiras empresas, estamos a falar de empresas que são criadas pelas oportunidades que o acesso ao poder político dá. A Tecnoforma é uma típica empresa dos tempos do Fundo Social Europeu, mas há muitas outras, muitas, criadas, acabadas, terminadas, como hoje são algumas empresas de marketing e publicidade que exercem também o mesmo tipo de funções. E é evidente que aqui há também corrupção política, na medida em que, se não se tem acesso ao poder político, em que, de um modo geral, quando há um fundo ou alguma coisa, já se sabe para quem ele é. As pessoas que estão no meio já sabem para quem é, já sabem quem são os escritórios que vão ser envolvidos nisso, ou as consultoras financeiras, ou as empresas de marketing. De antemão, os cognoscenti já sabem que há ali uma relação que está fechada, verdadeiramente não há concursos, não há verdadeira abertura, não há competição, não adianta ter serviços mais baratos. Eu fiz uma vez um concurso no Parlamento Europeu. Há imensa corrupção por via institucional das instituições europeias. Pagamento de viagens, jornalistas, estadias, conferências e colóquios destinados também a garantir umas férias consideráveis e tal. É como a gente fala da propaganda médica, mas na realidade isto é outra variante. Muito com origem na Comissão Europeia e com origem mas nunca há escrutínio também sobre estes aspectos. Há uns jornais que põem, este jornalista deslocou-se a convite do deputado não sei quantos. Uma coisa a gente pode ter a certeza, não vai dizer mal do deputado não sei quantos. Bom, eu estava a dar um exemplo. Eu fiz um concurso para o site do grupo, neste caso parlamentar, do PSD, e as propostas que eu recebi, para já a ideia de fazer um concurso foi extremamente mal recebida, porque era suposto ser adjudicada a uma empresa constituída por antigos elementos da Jota, e eu estou a dar exemplos que conheço, mas isto é igual no PS, não tem ilusões, e no CDS de outra maneira e com outra dimensão. E quando vieram os orçamentos, uma empresa belga altamente qualificada propunha metade do valor que as empresas portuguesas próximas. E não foi fácil adjudicar à empresa belga, que fazia o site e que era reputada. Porquê? Porque tradicionalmente o costume era entregar aos próximos. É por isso que os partidos gostam de campanhas eleitorais. Não tenho dúvida nenhuma que uma enorme quantidade de dinheiro gasta em qualquer campanha eleitoral, seja mais rica ou mais pobre, fica nos intermediários, das pessoas que vão comprar as canetas ou que fazem as bandeiras e tudo. Se forem às sedes dos grandes partidos, encontram toneladas de material que foi produzido e que nunca chegou à rua. Toneladas. Vão lá agora e vêm. Mas alguém ganhou no meio caminho. Portanto, essas estruturas estão feitas de tal maneira que já sabem qual é a tipografia, já sabem qual é o fornecedor de brindes, já sabem qual é o que faz as bandeiras, e estes mecanismos são mecanismos que explicam muito dessa corrupção média e pequena. Portanto, para concluir, a corrupção é um problema gravíssimo.
a captura pelo sistema económico, financeiro e bancário do topo da governação, exatamente criando estes limites a partir do qual há medidas que nunca podem ser tomadas. Quem tentou, por exemplo, fazer com que a banca, que agora recebeu uma série de casas, que as avaliou ela própria, a banca, por um determinado valor, e que agora não aceita o coeficiente de desvalorização como única correção do valor inicial, mas ela própria atribui um valor muito mais baixo para ficar com a casa e a pessoa continuar com a dívida. Por exemplo, era óbvio que se poderia perfeitamente legislar com mais que justiça. A casa valia 20, admite-se que agora vale 18, mas vale 18. Se eles avaliaram por 20, há um coeficiente de desvalorização que tem sentido, mas não tem sentido que valha 10. E como a banca unilateralmente decide que valha 10 sem qualquer correspondência com a avaliação que fez antes, experimentem apresentar uma medida deste género. Ninguém, não passa de lado nenhum. E muitas outras coisas que poderiam, até do ponto de vista do senso comum, serem fundamentais, não passam porque são medidas que prejudicam interesses instalados, com uma grande representação política ou partidária e uma grande representação neste círculo que manda nas principais decisões. Portanto, o problema da corrupção política é um problema de transparência, de escrutínio, de conhecimento. É preciso conhecer estes mecanismos e não pensar que tudo se passa com o dinheiro, com o envelope atrás da mesa, que isso é o menos relevante. É universal, de cima a baixo. E é um dos aspectos que mais fragiliza a democracia, porque a imprensa tem aí algum papel, como digo, atirando ao lado, em grande parte, mas a verdade é que o cidadão comum que vê o vizinho que tem a mesma condição do que ele enriquecer quando ninguém é suposto enriquecer, ou não empobrecer como ele empobreceu, e sabe porque é evidente que a percepção destas coisas é então em meios cada vez mais pequenos. Nas cidades perde-se muitas vezes essa dimensão, é devastadora da legitimação da democracia. Portanto, é um problema grave, muito grave, e é até, num certo sentido, mais grave e mais preocupante do que o tratamento, muitas vezes, justicialista e populista que a comunicação social faz da corrupção. Muito obrigado por esta brilhante exposição que nos fez refletir, inclusive relativamente a algumas das propostas do projeto que nos parece necessário voltar a repensar. Como por exemplo? Como por exemplo, algumas metodologias de análise que nós trabalhamos relativamente aos conteúdos dos média. Claro que, como académicos que somos, temos noção dos diversos contextos que existem, mas as nossas metodologias são sempre muito limitadas relativamente à imensidão digamos, da questão e da problemática. E neste caso, a ideia que já temos do trabalho que fazemos é realmente essa limitação e da incapacidade de encontrar documentação, como falou, que suporte algumas conclusões. A dificuldade de encontrar documentação que suporta intuições, inclusive indicadores, mas que não tem essa documentação de suporte, torna as conclusões frágeis, porque são-nos atribuídos, ou é-nos atribuída a interpretação voluntarista, algumas ideias, digamos, preconceitos ou preconceituosas. Portanto, realmente o que nos coloca aqui é uma necessidade de exploração de outro tipo de metodologias e de investigação, de documentação, que realmente é extremamente difícil e complexa, não é? Mas isto é a minha observação pessoal como coordenadora do projeto, e eu agora
abriria a perguntas aqui da nossa assistência. A Ana Cabreira, a Ernesto e aqui, depois lá atrás, vários. Então eu começo pela Ana. Foi muito refrescante ouvir a sua intervenção e, sobretudo, ela aponta para situações que me dão até uma certa desilusão em relação ao trabalho onde eu estou inserida. No fundo, o nosso trabalho é ver como é que os média narram a corrupção. Mas, de certa forma, depois de tudo aquilo que disse e que, no fundo, entre nós há sempre essa suspeição, não é? Do tal reduto de poder onde nós não podemos chegar, de certa forma o que nós estamos a fazer é uma espécie de analisar a espuma das águas, porque nós não vamos conseguir ir para além daquilo. A corrupção que é narrada pelos média é narrada pelos média por Patrick Bourgeois. E portanto, será isto? E portanto, e para esconder no fundo aquilo que é verdadeiramente o núcleo central da corrupção, porque essa não vem nos média, como muito bem disse. Portanto, gostava que comentasse, porque a páginas tantas uma pessoa relativiza já o trabalho que está a fazer. Será que é mesmo isto que é importante? Ou há outras coisas ainda mais importantes e relevantes que podíamos fazer? Uma coisa que era importante fazer, a sua questão tem todo o sentido, era, por exemplo, começar por um retrato do poder em Portugal, ou seja, quem manda efetivamente. Não é quem está nos lugares, é quem manda. Porque há quem esteja nos lugares e não manda nada, mas há quem manda. E esse círculo de poder, que pode ser definido até por um critério académico, que é quem pode escolher entre a decisão A ou B. Quem tem poder para decidir a cada um dos níveis se sai ou não sai esta notícia, se sai ou não sai, se faz ou não esta operação bancária, quem tem esse poder. O número de pessoas que têm esse poder é escasso. E depois tentar ir dessas pessoas para os média. Ou seja, que empresas são contratadas? Bom, nós já sabemos quais são as grandes empresas de comunicação em Portugal, Cunhavaz, LPM e tal, portanto, quem são os jornalistas que vieram da redação A, B ou C contratados por essas empresas? A diferentes níveis. Quer pelas empresas propriamente ditas ou por uma espécie de subempresas que existem com nomes em inglês, que se destinam exatamente a públicos específicos. Quem é que foi assessor de um grupo parlamentar e passou de assessor de um grupo parlamentar contratado por uma empresa de comunicação, ou quem tinha um blog pró-governamental, anti-governamental, ou contra os sócios ou fora de sócios, não importa. Isso pode definir. E quem circulou por esses meios. E, portanto, nós temos o veículo, em muitos casos. Não é difícil de identificar. E temos como é que alguém que não tem, por exemplo, nenhuma formação técnica ou específica, por exemplo, numa área complexa, ou que devia ser complexa, de fornecimento de material militar, por exemplo, e cujo único currículo é assessor do grupo parlamentar, assessor do ministro X, que, por exemplo, a coincidência é o comprador desse material, e depois subitamente aparece uma empresa que fornece esse material. Esses mecanismos podem ser escrutinados, pode fazer um organigrama complexo desse tipo de mecanismos e tentar perceber a partir daí como é que no currículo se revelam estes mecanismos de influência, os mecanismos de decisão. E isso é mais importante do que a análise abstrata das incompatibilidades ou até das proximidades. Portanto, esse mecanismo, eu já tentei várias vezes, em conversas com jornais, que fosse feito um bocado como se faz em Inglaterra, que há uma anatomia do poder que é publicada anualmente, em que se tenta retratar na igreja, no futebol, quem manda.
E dá uma ideia do que é a elite. E muitas vezes o que se percebe é que essa elite intercomunica entre si, entre o futebol, a política, às vezes até as igrejas, depende da... O Fernando Filgueira, pelo menos, talvez e ali atrás. Com um comentário muito rápido. Essa questão das amnistias, as minhas questões estão associadas talvez a Moçambique. Há pouco tempo despertou um problema, porque os partidos políticos têm isenções de aduaneiras. Então, o que faziam os partidos políticos? Adquiriam as viaturas e associavam-se com as grandes empresas de venda de viaturas e usavam-se as isenções que não tinham limitação legal para poder gerar dinheiro para as pessoas que fazem parte dos partidos políticos. Agora, a minha questão talvez também tem a ver com aquilo que chamava da grande corrupção. Porque, para mim, é olhar para isto, olhar para os políticos como lideranças de uma sociedade. Até que ponto os atos que eles cometem, apesar de financeiramente serem, diríamos, em grande escala, até que ponto isto pode constituir talvez um mau exemplo para o resto da sociedade. Então, em termos da dimensão financeira, podíamos olhar para isto, mas acho que em termos olhando isto na perspectiva de liderança e os valores que isto pode repassar para o resto da sociedade, pode ser maléfico. Agora, digo isto porque, por exemplo, no nosso país, estes 2 últimos mandatos, o nosso presidente definiu, por exemplo, como uma das linhas o combate à corrupção, o espírito de deixa andar, talvez, do anterior presidente. E olha que, em termos de exemplos, foi a presidência que mais se aproximou-se a práticas, diríamos, contrárias àquilo que ele próprio prometeu combater. Por exemplo, a viagem, quando começa a Vala entrar a Moçambique, a primeira viagem de Estado do presidente almoça em casa do presidente da Vala, e claro que isto parecia uma especulação. Ainda este ano tomou-se a decisão do processo de migração digital em Moçambique. E quem ganha é a empresa em que ele próprio presidente da República é o acionista maioritário, que é a Star Times. Claro que eles alegam que não é a Star Times Internacional, que é a Star Times China que ganha, mas em Moçambique temos uma Star Times que nem para um cego é visível que aqui há um mau negócio. Agora, para mim, por exemplo, na nossa sociedade, é normal que um funcionário público regular, né, tenha um estilo de vida não condizente àquilo que são os seus danos. Então, vem essa percepção de que os exemplos da liderança política que temos podem repassar-se também ao resto. Então, é um comentário e questão ao mesmo tempo que eu queria colocar. A relação que pode existir entre o foco à grande corrupção e esta pequena corrupção. Muito obrigada, Ernesto. Professor. Bom, a minha pergunta é bem bem simples assim. Olhando para o caso português e pensando no Brasil, de onde eu venho, me parece que não há grandes diferenças, pelo menos do ponto de vista do processo da corrupção. De fato, vivenciamos problemas muito semelhantes. O Perry Anderson acabou de soltar um artigo recente na London Review of Books, comentando o caso europeu de uma forma geral, dizendo que a corrupção não existe apenas no Mediterrâneo, mas ela também existe ao norte e é um problema geral da Europa. A minha questão nesse sentido, se nós partimos da premissa que a democracia é um regime político que tem como seu principal princípio de justiça a ideia de inclusão, ou seja, o povo genericamente precisa ser incluído nos processos decisórios, bem como também auferir os resultados das diferentes políticas que governos promovem, digamos assim. Em que medida, então, nós podemos falar que hoje, do ponto de vista das democracias, nós vivemos um contexto de corrupção na democracia ou corrupção da democracia? Muito obrigada. Infelizmente não temos mais tempo e vou dar a última pergunta ali atrás, se não diga o seu nome já agora. Joana. A pergunta é muito simples. Eu
queria só perceber se... É claro que os centros de investigação, em princípio, têm independência e os meios suficientes para fazer aquilo que o professor Pacheco Pereira aconselhou, portanto, a sugestão que fez, mas jornalistas nas redações, sem serem, se calhar, diretores, pessoas com mais poder, podem fazer alguma coisa, há alguma esperança, alguma coisinha pequena que possam fazer, ou não, e queria perguntar também se... Peço desculpa que eu tinha aqui apontado, mas quando esqueci. Relativamente às incompatibilidades, tendo em conta que é difícil fazer o escrutínio do upstairs, não é? Portanto, é difícil fazer o escrutínio do upstairs, será que os jornais faz sentido continuarem a fazer o escrutínio do downstairs? Muito obrigada. São bem interessantes. Ficaríamos por aqui, peço desculpa. Okay. Em relação ao caso de Moçambique, há um provérbio português que explica bem: o peixe apodrece pela cabeça. E, portanto, normalmente é sempre assim. Ou seja, claro que nós temos uma sociedade em muitos aspectos de clientelas e patrocinados. Ou seja, nós nunca conseguimos, por exemplo, criar uma burocracia assente no mérito. E portanto, isto é um terreno muito favorável da passagem do patrocinato e da cunha para a corrupção. E, portanto, este ambiente existe e até se pode ter agravado nestes últimos tempos com a ideia de que esta coisa demagógica de ter acabado com umas centenas, se não uns milhares de cargos no topo da administração pública, que é uma coisa que o Governo anunciou no início e que tem um efeito particularmente perverso, porque tirou-se o menino com a água do banho. Ou seja, evidentemente muitos cargos eram cargos de nomeação política e, portanto, eram bois no sentido clássico, mas a verdade é que também se decapitou uma parte da nossa administração que tinha-se conseguido nos últimos anos ter alguma capacidade de know-how e de ter o esboço de um civil servant, de um funcionalismo público com a ideia de independência em relação ao poder político e, portanto, associado ao bem comum. O resultado foi que em ministérios completos, por exemplo, com esta decapitação das chefias, não só deixou de haver know-how, como se verificou no caso dos swaps e como se verifica no caso do Ministério das Finanças, um know-how especializado que devia existir dentro da função pública passou a ter que ser comprado através de agências de consultoras financeiras ou através de escritórios de advogados, e isso significa, e ao mesmo tempo os assessores. Eu conheço alguns relatos absolutamente assustadores de quem vai à concertação social, dos assessores que aparecem lá, da ignorância completa que eles têm sobre os problemas que são tratados na concertação social. Portanto, houve no fundo um downgrade e uma nova geração de boys com muito menos habilitações. Portanto, estas coisas, para um país ser capaz de ter alguma imunidade face à corrupção, é fundamental ter, de facto, uma administração pública que funcione na base do mérito e bem paga nos casos altamente especializados. Ora, a desertificação de competências, principalmente na área económica e financeira, faz com que, como se viu nos swaps, e nas PPPs, se vê, teve-se, no fundo, contratar as mesmas pessoas que tinham feito os contratos. O que é, temos os mesmos escritórios de advogados que blindaram as PPPs a negociar por parte do Estado, ou então pessoas que vêm da banca ou do setor financeiro e que evidentemente mitigam a situação, mas que depois têm que regressar outra vez à sua origem. E isto fragiliza muito o funcionamento do Estado, esta desertificação da função. E depois, claro, os mecanismos de corrupção que já vêm da própria sociedade, porque isso tem a ver com este aspecto da clientela e o patrocinado ser muito forte, em países cujo desenvolvimento económico nunca arrancou a administração da correlação com os pequenos poderes, e isso faz com que haja um mecanismo, de facto, de o peixe apodrece pela cabeça. Agora, em relação a se é corrupção na democracia ou se é corrupção da democracia, para nós passarmos da corrupção na democracia para a corrupção da democracia, nós temos que acrescentar outro tipo de mecanismos. E esses tipos de mecanismos são de caráter político. Há mecanismos políticos que corrompem o funcionamento da democracia.
compra do voto, a manipulação da opinião pública, a retirada crescente do poder do eleitor das decisões mais importantes, quer a nível europeu, quer a nível nacional, cada vez menos aquilo que as pessoas podem decidir nas urnas é relevante, a maioria das decisões são tomadas a anteriori e impostas como inevitabilidade. Portanto, a corrupção da democracia passa rapidamente a corrupção da democracia, não sendo fenómenos inteiramente sobrepostos. O que é que os jornalistas podem fazer na redação? Bom, se quiserem manter o seu emprego e em redações com fragilidades, é difícil, mas é possível. Quer dizer, agora, eu penso que isso tem que se ver em casos concretos. Agora, de facto, um enfraquecimento das redações com os estagiários, com mão de obra muito barata, a desertificação das redações, a dificuldade em garantir que os jornalistas tenham uma profissionalização no âmbito do jornalismo técnico em áreas uma economia, quer dizer, não basta ter um curso de economia, tem que saber como é que se procura a corrupção nos mecanismos económicos. Portanto, há aí um conjunto de coisas. A relação com o sistema judicial, que é complicada, sei lá. Eu, uma vez, houve uma comissão para tratar da corrupção na Assembleia e eu fazia sempre a mesma pergunta aos magistrados que lá iam. O que é que vocês precisam para serem eficazes em combater a corrupção? E deixando o caso do problema da legislação do enriquecimento ilícito, para que a maioria dos magistrados era contra. E eu percebo porque eu também sou, depois isso pode-se discutir à parte, porque eu não sou a favor da violação do ónus na prova, de um modo geral, representa uma fragilidade da instituição, seja fiscal, seja judicial, no seu trabalho. É a mesma coisa do que substituir a polícia na rua para controlar as multas pelo controle das multas nas autoestradas, pela entrada e saída no sistema de via verde, que do meu ponto de vista viola claramente a liberdade dos cidadãos, e nós já aceitamos um número muito significativo de violações da liberdade que, se as discutíssemos, nunca aceitaríamos. Agora, há de facto, eu fazia essa pergunta e as respostas às vezes eram um bocado incompreensíveis, porque são coisas que não são muito complicadas. Por exemplo, haver um registro nacional único das contas. Porque, quer dizer, eu tenho que fazer uma circular para saber se há contas nos bancos, e tenho que a fazer para Bragança e para Vila Real Santo António. E é evidente que mais cedo ou mais tarde a pessoa que está a ser investigada sabe que está a ser investigada, porque há uma fuga de informação se eu tiver que mandar isto a 300 conselhos. E, portanto, a ideia poderia haver no Banco de Portugal, avançou-se já alguma coisa nisso, poderia haver um registro nacional acessível para não ter que se mandar estes 300 avisos. Por exemplo, isto é... De fora a gente não vê este problema, mas percebe-se que aqui há um problema claro de fuga de informação, se tiver que fazer o envio de pedido destas. Outras coisas eram tão simples como a unificação dos sistemas informáticos. Não existe. A unificação dos sistemas informáticos para poder trabalhar numa plataforma informática segura, comum, entre os diferentes serviços. Não eram coisas muito complexas, eram coisas práticas deste género. E a verdade é que não há um esforço no sentido de suprir estas necessidades particulares. E depois há uma parte importante de legislação que já existe e que nunca se percebe que é cumprida, dos quais de legislação que pode ser eficaz no combate à corrupção, como a apreensão dos dinheiros ou dos bens obtidos por via... Porque, havendo uma condenação, depois é possível, de facto, proceder a uma apreensão desses bens se não houver explicação sobre a sua origem. Aí já não é um problema do ónus da prova, porque a prova se encontra na condenação. Portanto, agora, insisto nisto, que é para mim talvez o aspecto mais importante. Os mecanismos de corrupção, que significam milhões, são mecanismos muito difíceis de escrutinar, e muitas vezes o pagamento desses milhões não é em espécie, também é, mas não é em espécie. É através de honorários aparentemente legítimos, é através de garantias de encomendas também aparentemente legítimas, mas na realidade funcionam como trade-offs. Há muitas coisas desse género. Por exemplo, há uma
E só do conhecimento público vais tirar as bases de dados que já estão disponíveis. Por que razão é que, por exemplo, uma empresa de marketing fatura valores, de facto, estranhos, estranhíssimos, muito caros, por organizar um cocktail numa autarquia. E depois, essa mesma empresa organiza a campanha eleitoral, pelo qual não leva nada. Portanto, este tipo de mecanismos são escrutináveis através das bases de dados que já existem. Agora, no mundo do trabalho existem algum know-how. E, acima de tudo, a constituição de outras bases de dados que identifiquem estes mecanismos. Porque, por exemplo, se eu não sou a favor de que se criminalize o enriquecimento ilícito, sou a favor que na imprensa se escrutine o enriquecimento ilícito, que é outra coisa de outra natureza. Por uma dada altura, à minha volta toda a gente enriquecia. Quer dizer, passaram a grandes proprietários fundiários, passaram a gestores de empresas e a ter... Assim, de facto, não se percebia porque o ordenado de muitos dos políticos é baixo. Portanto, como é que era possível de chegar àquele trem de vida com ordenados daquela natureza? E isso, evidentemente, e isso pode ser escrutinado. Nem que seja sob a forma de perguntas. Agora, transformar isso numa inversão do ónus da prova, isso eu sou contra, porque isso permite um mecanismo muito perverso, que é a punição pela abertura do processo. A mera abertura já pode ser punitiva e para a passagem da informação à imprensa ou qualquer outro mecanismo desse género, mesmo depois ele não tem pernas para andar. Agora, é grave a situação. E a crise económica agravou. Há muita gente a ganhar muito dinheiro. E há muita gente a não perder aquilo que supostamente poderia perder, que também é outra forma de ganhar. Bom. Eu agradeço imenso e vamos ter que fechar porque temos um programa para cumprir. Ficaríamos aqui com certeza a manhã inteira.